Pai do Senhor, irmãos, vamos ler hoje. Vamos fazer uma recordação, vamos voltar ao livro do Gênesis, no capítulo 9, o versículo 11. A seguir alguns versículos que diz o seguinte. Vou baixar aqui o negócio do tripé um pouquinho. Desculpe, mas é... Depois do dilúvio, Deus diz a Noé. Versículo 9 do livro do Gênesis, o livro da criação de todas as coisas. O versículo 11 diz: E estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpetuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, e será um sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a terra. E a água não mais se tornará em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e vê-lo-ei, e me lembrarei a aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Não na época, depois que Deus o enviara o dilúvio, Deus se arrependera de ter feito o homem, depois se arrependera por ter destruído. E Deus resolve fazer uma aliança com Noé, dizendo: olha, Noé, esse dilúvio nunca mais vai acontecer. Mas como lembrar disso, Noé? Como ficarão impregnados na mente das nações, das pessoas que venham conhecer a minha palavra, dessa minha aliança contigo? Como saberão disso? E Deus cria um arco, que é o que chamamos de arco-íris, que a ciência tenta explicar, mas não consegue. Só a transferência de raios solares nos gases, não sei mais o quê. Mas por que a ciência não consegue explicar? Porque o arco-íris tem sempre o mesmo formato. E pode acontecer em milhares de lugares ao mesmo tempo, desde que haja chuva. Sabe por que a ciência não consegue explicar? Porque o arco-íris é o inexplicável. O arco-íris é um memorial. O arco-íris é um memorial para Israel. Para que todas as vezes que as pessoas olhassem, vissem aquele arco, lembrasse que Deus havia feito uma aliança com o patriarca Noé. E Deus havia dito: olha, Noé, a aliança está feita. Então na hora que você vê, e que eu mesmo ver o arco-íris, eu vou me lembrar disso, e você também se lembrará. Para que Noé nunca esquecesse do que havia feito do dilúvio, Deus criou a aliança. Deus criou a aliança, não, Deus fez uma aliança e criou um marco. E o marco foi o arco-íris. Então o arco-íris não é uma mera manifestação da natureza, não. O arco-íris, ele obedece uma ordem divina. Ele pode aparecer em 200 lugares, sempre formando o mesmo arco, com as mesmas cores, que os homens tentam explicar, mas não conseguem. Se perde no vazio do inexplicável. Porque se fosse uma obra apenas do acaso, teria cores diferentes, em lugares diferentes, e manifestações diferentes. E o arco-íris tem sempre as mesmas cores. Aparece do mesmo formato, porque é coisa de Deus. Então, toda a vida que os filhos de Israel olhava para aquele arco-íris e dizia: não precisamos mais construir uma arca, pois não haverá um dilúvio. Só que tem um problema. Vamos lá para Pedro.
lá perto do livro do Apocalipse, no livro, a Bíblia fala de uma destruição que vem sobre a terra. Fala que um dia aqui não vai ficar nada. Pedro diz que que o mesmo céu, do mesmo jeito que aconteceu. Agora, ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Foi Pedro que escreveu isso. E como havemos de escapar? Naquele tempo havia uma arca. Naquele tempo havia uma arca. E a arca agora? A arca agora é Jesus. Jesus disse a Noé que quando olhasse para cima, visse aquele arco-íris, lembrasse de uma aliança que Deus havia feito para com o homem. E Jesus, ao subir ao ser assunto aos céus, após os 40 dias aqui na terra, após se despedir dos discípulos e orientá-los naquela caminhada, e Jesus foi subindo, foi assunto ao céu e foi subindo até encobrir as nuvens, e os discípulos ficaram perplexos, atônitos, extasiados. Pois jamais havia uma imagem daquela natureza, daquela magnitude, Jesus sendo assunto ao céu após passar 40 dias com eles aqui na terra. Mas enquanto eu não estava lá. Enquanto eles estavam extasiados, aparecem dois varões de branco e diz: varões galileus, por que estáis perplexos? Esse mesmo Jesus, da mesma forma que visse subir, voltará de novo. E essa é a mensagem que nós não podemos esquecer. Aquele mesmo Jesus que foi assunto ao céu, ele está prestes a voltar. Ele disse que voltaria. Assim como aquela aliança, não podemos esquecer que o arco-íris apontava que nunca mais, toda vida que eles viam o arco-íris, lembravam que o mundo jamais seria destruído por água. Agora nós temos uma nova lembrança, um novo arco-íris, um novo sol que brilha. O Jesus que morreu na cruz do Calvário. E nos prometeu vitória, nos prometeu que voltaria. E essa tem que ser a nossa esperança. Porque no livro de 2 Pedro 3:7 a seguir, diz que essa terra vai pegar fogo, vai queimar tudo. E aguardamos novo céu e nova terra onde habita a justiça, mas para tanto, para ter direito a essa nova terra, a esse novo céu, eu preciso ter feito uma escolha. Eu preciso manter viva a esperança naquele Jesus que subiu. Naquele Jesus que morreu e ao terceiro dia venceu a morte. Saiu da sepultura. Passou 40 dias com os discípulos, visto por mais de 500 pessoas, e foi assunto aos céus. E os anjos são categóricos, afirmativo, taxativo. Varões galileus, por que estáis perplexos? Esse mesmo Jesus, da mesma maneira que viste subir, ele voltará. Sabendo dessa esperança que Jesus voltará, como estamos nos preparando para devolver uma coisa que é dele? O meu corpo não me pertence. Eu não posso contaminá-lo com prostituição. Eu não posso contaminá-lo com a mentira, com o engano. Eu não posso sujar o meu corpo com esse mundo de corrupção, de falsidade. Por que não? Porque ele não é meu. Jesus um dia voltará e vai cobrar de mim. Cadê aquele corpo que eu te dei? Lembro-me de um presbítero
amigo meu, que o pai dele, muito idólatra, o pai dele era rezador, muito idólatra. Um dia ele foi pregar o evangelho para o pai, e o pai disse para ele, o nome do presbítero é Luiz José, e o pai dele falou assim: olha, na luz, eu acho que eu confundi o nome dele, aqui até vizinho aqui, agora eu não sei se é Luiz José, deixa para lá o nome dele, é uma pessoa conhecida aqui. E ele falou assim, também está bem velhinho agora, e ele falou, o pai dele falou: meu filho, na lei que eu nasci, essa eu vou morrer. E ele, pegando a deixa, disse: meu pai, é por isso que eu estou te pregando o evangelho. Ele disse: pai, quando o senhor nasceu, o senhor fumava? Ele disse: não. Pois é isso, pai, que eu queria que o senhor retornasse. Pai, quando o senhor nasceu, o senhor mentia, dizia palavrões? Não. Pois é isso que eu quero que o senhor se torne como uma criança. O senhor andava com um galho de ramo na mão, rezando as pessoas, enganando as pessoas? Isso é bruxaria? Não. Ele disse: é isso que eu torno como as crianças. O senhor guardava mágoa, pai? Não. E o pai sempre dizendo não, ele disse: é isso que nós estamos falando. Jesus quer que você se torne assim, pai, como uma criança. Você não nasceu com nada disso. Isso o senhor foi acumulando no decorrer do tempo com os ensinamentos errados. Então, meu irmão, assim como o arco-íris é uma lembrança, era para os israelitas que a nação jamais seria, o mundo seria destruído por água. Jesus é a nossa esperança. Precisamos estar esperando. Essa volta dele, ela é taxativa. Ele diz: varões, da mesma forma que ele subiu, ele descerá de novo. Então, meu irmão, vigia um pouco mais. Ser pastor, ter um título de pastor, é bom, é nobre, mas não te garante salvação. Ter um curso de teologia, doutorado em teologia, não te garante salvação. Ser mestre não te garante salvação. Eu não estou falando que isso é ruim, pelo contrário, todo conhecimento é bom, quando aplicado com sabedoria. Os títulos não nos aproximam de Deus, mas podem nos afastar dele. A nossa esperança tem que ser Jesus. O nosso exemplo de vida tem que ser o de Jesus, da humildade e da simplicidade. O evangelho da ostentação está afastando o homem de Deus. O evangelho dos carros importados, dos pastores bilionários, milionários. Esse é o evangelho dos hipócritas, dos fariseus, que ocuparam os púlpitos em nome de Cristo, estão sugando a última gota de sangue das ovelhas e enriquecendo, mantendo seus padrões de elite capitalista, só que esqueceram que Jesus está voltando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Jesus voltasse hoje, toda essa sua fortuna seria para quem? A não ser que você não esteja preocupado com a vinda de Jesus. Para que acumular tanta riqueza com tantos irmãos passando fome? Lembre-se que Jesus disse que voltaria. Lembre que a Bíblia diz que Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Lembre que Jesus não nos pregou um evangelho de ostentação, mas ele nos deu exemplos de vida, de humildade, de simplicidade. Com quem Jesus andava? Com o clero ou com os plebeus? Jesus pousou nos palácios, nas casas humildes, tão humildes como a casa de Maria, que nem nome tinha. Quando chega na casa de Simão, Simão nem nome chama ela, dizia: se esse homem soubesse que esta é a mulher, não se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher era pecadora. Mesmo depois de Jesus já ter ressuscitado a Lázaro. E aí, irmão? Que vida de cristão é essa que você está levando? Ah, mas eu tenho uma igreja com 1000 membros. Maravilha. Eu estou perguntando se você, se Jesus voltasse hoje,
Você estaria preparado? Você estaria na fileira da direita de Deus, vinde bendito do meu Pai? É uma boa pergunta. Título de crente não garante salvação. Eu não serei julgado pelo que eu fiz no meu passado. Eu serei julgado por aquilo que Jesus me encontrar fazendo. Então pense muito bem. Você pode enganar a igreja. Você pode enganar as pessoas. Mas a Jesus você não engana. Volte um pouco mais. Faça uma reflexão. Conserte as brechas do muro. Conserte o seu muro rachado. Seu piso. Conserte o altar. E verás que a glória de Deus voltará novamente. E muito maior do que a primeira glória. Amém, Jesus.